Alô, meus amigos, alô, minhas amigas do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo de hoje, onde eu vou falar sobre uma figura, um agente político, que é o vice-prefeito, tá? Aquele homem que juntamente, ou aquela mulher, que juntamente com o prefeito ou prefeito candidatos, submetem seus nomes à eleição, que podem ser eleitos ou não. Uma vez eleito, nós temos prefeito e vice-prefeito. O prefeito, sempre na ativa, é o chefe, é o titular do Poder Executivo, e o vice-prefeito, que fica ali com o seu mandato na retaguarda. Se precisar de substituir o prefeito nos seus impedimentos, o vice-prefeito assume. Caso contrário, ele fica só com o direito no mandato. Então, é sobre o vice-prefeito que nós vamos falar hoje, e o meu vídeo traz 3 questionamentos a serem analisados por mim. O primeiro deles é o seguinte: o vice-prefeito pode ser nomeado secretário? O prefeito foi eleito, falou, agora eu vou nomear o meu vice-prefeito como meu secretário, por exemplo, de educação. Pode? É a primeira indagação. A segunda, ele pode, uma vez nomeado secretário, por exemplo, de educação, acumular esses 2 cargos? É permitido? Terceira indagação, se for permitido ele, vice-prefeito, assumir também uma secretaria, ele vai receber a remuneração dos 2 cargos? Ou subsídio dos 2 cargos? Estas são as questões que nós vamos analisar hoje. Se você quer saber sobre isso, venha comigo agora. Vamos primeiro à primeira indagação. Vice-prefeito pode ser nomeado secretário municipal? A resposta é sim, é positiva. O vice-prefeito pode sim ser nomeado secretário municipal, desde que ele preencha os requisitos necessários para ocupar o cargo de secretário, para ocupar determinada pasta na secretaria do prefeito. Então, ele é nomeado pelo prefeito. E ele pode ser nomeado porque vai depender, obviamente, do prefeito. Se o prefeito não quer que o vice atue, ele não vai nomeá-lo. Mas se ele quer trazê-lo para a administração, para trabalhar com ele, e o vice-prefeito também tem interesse nisso, ele pode fazer essa nomeação. Desde que o vice-prefeito tenha todos os requisitos necessários previstos na lei municipal para ocupar esse cargo. Por exemplo, vamos supor que o vice-prefeito vai ser nomeado secretário municipal de saúde. A legislação municipal prevê o seguinte: para ocupar esse cargo, o titular tem que ter algum curso superior na área de saúde, tem que ser médico, tem que ser enfermeiro, coisa assim. Se ele não tiver, ele não pode ocupar esta secretaria, pode até ocupar uma outra se ele preencher os requisitos desta outra, mas nesse caso ele não pode. Então a resposta é sim, desde que preenchidos os requisitos legais. Vamos partir do raciocínio que pode, para mim poder desenvolver aqui a segunda indagação, que é a seguinte: uma vez, eu sei que pode, nomeado secretário, o meu vice-prefeito, nomeei ele secretário de educação, ele pode acumular esses 2 cargos? Porque nós sabemos que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 16, prevê quais são as hipóteses que eu posso ter 2 cargos na administração, porque a regra geral, como nós já falamos sobre isso, é que não pode haver acúmulo de cargos. Então eu posso ter 2 desses previstos no inciso 16 aqui da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários. Então eu posso ter aqui, de acordo com o inciso 16 do artigo 37 da Constituição, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Nesses casos eu posso acumular. Agora a pergunta vem, ora, se o vice-prefeito, se eu posso nomear ele como secretário, ele vai poder desenvolver esses 2 cargos?
porque não está nesse rol da Constituição que pode acumular, dois de professor, de médico, essa coisa toda. Como que fica a situação? Então, aqui, nós temos que partir do princípio seguinte, que, nesse caso, a Constituição proíbe a acumulação de cargos remunerados. Então, se um cargo, eu estou com dois cargos, se só um é remunerado, eu posso acumular. Agora, a exceção de ter dois cargos remunerados vem nesse rol que eu acabei de ler para vocês. Então, ele, o vice-prefeito, pode sim ocupar esses dois cargos. A rigor, segundo o saudoso professor Eli Lopes Meireles, o pai do direito administrativo brasileiro, ele entende o seguinte, que, segundo o Eli Lopes Meireles, não existe cargo de vice-prefeito. Vice-prefeito não tem cargo, mas tão somente tem um mandato de vice-prefeito, que não é cargo. Tem um mandato para ter a possibilidade de substituir o prefeito quando necessário. Isso é segundo o Eli Lopes de Meireles, o saudoso Eli Lopes de Meireles, em seu livro Direito Administrativo, 10ª edição, na página 551, foi de onde eu extraí essa mensagem do Eli Lopes Meireles. Ainda segundo o professor Eli Lopes Meireles, o vice-prefeito, não tem cargo, por quê? Segundo o professor, exatamente por não ocupar cargo, o vice-prefeito não tem atribuições definidas. Hipótese em que, com relativa frequência, é nomeado para ocupar determinados cargos públicos como secretário municipal. Hipótese em que será lícito perceber subsídio pelo exercício desse cargo. Então, segundo o professor Eli Lopes Meireles, quando o prefeito é nomeado secretário, ele só tem um cargo, que é o de secretário, então ele não está acumulando dois. Por quê? Porque, segundo o professor, ele, como vice-prefeito, tem só o mandato, ele não tem cargo, vice-prefeito não tem cargo. Tanto é que a gente não vê na lei, assim, ó, são atribuições do vice-prefeito, aquela coisa toda que se faz para cargo. Não, consta lá, o vice-prefeito substituirá o prefeito nos seus impedimentos, não é isso? Então, veja que essa situação tem que ser analisada sob esse ângulo, né? Que ele, no caso de acumular dois cargos, pode até haver discussão de ser remunerado, mas na primeira hipótese aqui que é apresentada pelo professor, ele não tem cargo de prefeito, então ele está acumulando dois, somente um. E vem aqui a outra pergunta, a terceira indagação, se ele pode, uma vez o vice-prefeito nomeado secretário, ele pode receber as duas remunerações, os dois cargos, ele pode ter os dois subsídios, porque ele não está nesse rol do artigo 37, nas exceções. Então, nós temos aqui duas análises a ser feitas dentro desse contexto. A primeira, existe uma corrente que defende que ele pode receber os dois subsídios. Uma vez nomeado secretário, ele pode receber os dois. E a segunda hipótese é que ele não pode ser remunerado por dois cargos. Então, nós vamos estudar essas duas aberturas que nós temos aqui nessa situação. É o seguinte, que quem defende a possibilidade de que o vice-prefeito pode receber tanto o subsídio do mandato de vice-prefeito como do cargo de secretário, entende dessa forma que o vice-prefeito não tem cargo, então não está havendo acumulação de cargos, não. Ele está exercendo o mandato de vice-prefeito e executando um cargo de secretário. Nessa hipótese, tem uma corrente que defende que pode. A outra hipótese entende que não. O vice-prefeito tem cargo e ele não pode ocupar outro cargo remunerado, a não ser que ele ocupe os dois e somente um seja remunerado. Eu sou vice-prefeito, vou ser nomeado secretário, eu vou escolher qual a remuneração que eu vou querer receber, normalmente se opina pela maior, e eu só vou receber aquela, a outra não. Se a de secretário for maior, eu recebo de secretário, se o subsídio de vice-prefeito for maior, eu recebo de vice-prefeito. Então, essa segunda corrente
tira essa possibilidade de receber as duas. Vamos ver aqui a situação perante os tribunais, como é que funciona esse entendimento. Vice-prefeito nomeado secretário pode receber as duas remunerações? Vice-prefeito nomeado secretário, eu considero como os dois cargos, pode ou não pode? Então, qual que é a posição que nós temos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é uma decisão que eu achei aqui da terceira Câmara Civil do Tribunal do ano de 2000. É verdade que é uma decisão já bastante antiga, mas para fins da gente poder discutir esses entendimentos. A terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no processo número 1000000 de novo, 161269-6/000, entende que pode. O Tribunal de Justiça entende que pode receber as duas, sim. E qual que é o argumento do Tribunal de Justiça? É esse argumento do professor Eli Lopes Meirelles, que ele não está acumulando dois cargos, que ele não tem dois cargos nessa situação. Ele tem um mandato de vice-prefeito e o cargo de secretário. Então, nessa hipótese, o entendimento do Tribunal de Justiça, na sua terceira Câmara, onde atuou na época como relator o desembargador José Antonino Bahia Borges, né? Então, esse julgamento foi da comarca de Santos Dumont, um caso que foi apreciado pelo Tribunal de Justiça. Então, para o Tribunal de Justiça, pode, seguindo a linha de raciocínio do professor Eli Lopes Meirelles. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também entende que pode, seguindo-se a mesma linha do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dizendo que um é cargo, o outro é mandato. Dessa forma, pode receber os dois. Isso do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos a apelação civil número 126.295-1, da relatoria do desembargador César Peluso, do dia 22 de fevereiro de 91. Isso é mais antigo ainda. Tá? Eu estou colocando esse número de processos para vocês, para que você que se interesse mais pelo assunto possa fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre isso. Então, nós temos dois posicionamentos: Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo que pode pagar para o vice-prefeito, se ele estiver ocupando o cargo de secretário, o subsídio dele de vice e o subsídio dele de secretário municipal. Então, coloquei para vocês a posição de dois tribunais de justiça. E os tribunais de contas? Qual é o entendimento dos tribunais de contas? É exatamente o contrário. A começar pelo Tribunal de Minas Gerais, o TCE de Minas Gerais. Segundo o TCE, em resposta a uma consulta número 771.715, entende que não pode receber os dois subsídios. Por quê? Porque ele tem dois cargos, segundo o TCE, e não são cargos autorizados para serem acumulados de acordo com a Constituição. Nós temos aqui, o relator aqui desse caso do Tribunal de Contas de Minas Gerais foi o conselheiro Antônio Carlos Andrada, numa sessão realizada no dia 24 de agosto de 2011. Quer dizer, são situações mais recentes. Eu coloquei para vocês um caso de 1991 do Tribunal de Justiça de São Paulo e de 2000 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, veja bem, o Tribunal de Justiça de Minas diz que pode ser pago os dois subsídios, o Tribunal de Justiça de São Paulo diz que sim, agora aparece o Tribunal de Minas dizendo que não, o Tribunal de Contas de Minas Gerais dizendo que não. E na mesma linha de raciocínio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, nós temos aqui, eu citei mais dois aqui a título de ilustração, o Tribunal de Contas de Tocantins, que também entende que não pode. Tá? Isso aí, o entendimento dele está lançado na resolução 77/2001, é também antiga, tá? Mas entendendo como o Tribunal de Contas de Minas que não pode. E o Tribunal de Contas também da Bahia, entendendo que não pode, tá? São dois cargos. Então, nós temos aqui no Tribunal de Contas da Bahia o processo número 0211-5/21 e o parecer número 00317-21. Então, vejam que nós temos dois tribunais de justiça que estão acima do Tribunal de Contas, dizendo que pode, e três tribunais que eu coloquei aqui de contas, de Minas, Tocantins e Bahia, dizendo que não pode. Então, como é que fica? Quem está certo e quem está errado? Se eu estou pagando
para o meu vice-prefeito aqui no meu município, os 2 subsídios, está correto? Se eu estou pagando um, está correto? Aí eu trouxe aqui para a gente desempatar essa questão, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o entendimento que eu também comungo, que eu acho que é o correto. E o Tribunal de Contas de Minas Gerais, o Supremo Tribunal Federal, desculpa, numa decisão agora ainda mais recente, de 2015, entende que não pode, que o vice-prefeito não pode ter 2 remunerações quando está ocupando o cargo de secretário. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário em agravo do dia 9 de setembro de 2015, tá certo? Que entendeu desta forma, que não pode. É o recurso extraordinário no agravo número 846812 do Rio Grande do Sul, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes. E o entendimento do voto do Gilmar Mendes, que foi acompanhado pelos seus demais pares, foi o seguinte, abre aspas, isso porque o acórdão recorrido está em linha com o entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de vice-prefeito acumular a remuneração decorrente do cargo público como subsídio do cargo eletivo, não sendo possível também a percepção de qualquer acréscimo ou adicional, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Esse parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal fala que os subsídios devem ser pagas em parcela única, ou seja, não pode ter mais nada. Então, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, por analogia também, aplicou aqui a regra disposta no inciso 2 do artigo 38 da Constituição Federal, que diz assim, artigo 38, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 2. O prefeito, investido no mandato, ou melhor, o servidor público investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Eu sou servidor público, ganhei uma eleição para prefeito, eu tenho que sair do meu cargo, tenho que sair e vou assumir o cargo de prefeito, podendo optar pela maior remuneração. Estão aplicando, por analogia, o caso do vice-prefeito. Se ele assume, ele não vai sair do cargo de vice-prefeito, mas não pode receber os 2 subsídios de forma conjunta. Esse é o assunto de hoje, é um assunto diferente, um pouco complexo, mas que o entendimento predominante, mesmo contra o Tribunal de Justiça de Minas e São Paulo, porque o Supremo já se manifestou, é no sentido de que não pode acumular as 2 funções. Se você já está nessa situação e vem pagando, você tem defesa. Você pode basear-se nos entendimentos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É o caminho que você tem para percorrer. Porque pelo Tribunal de Contas, a maioria entende que não pode também, e a sua defesa vai depender desses 2 tribunais ou de outros que eu não analisei, que também possam ter o mesmo entendimento. Então é com esse assunto que eu encerro o vídeo de hoje, que eu espero que você tenha gostado e que seja um assunto que venha trazer um enriquecimento cultural, jurídico a mais para você, tá certo? Agradeço você que nos acompanhou até agora e peço a você que ainda não se inscreveu, venha conosco, se inscreva, vai na telinha, aí no sininho, aperte aí, deixe o seu like, fala que gostei aí, para você nos ajudar, tá certo? Para que o nosso canal cresça ainda mais. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.